Boa noite a todas e todos que assistem ao 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Meu nome é Viviane Manzioni Rubio, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaria de agradecer o convite para dar essa palestra aos organizadores do simpósio. Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Vamos lá. Bom, eu tenho que destacar que a palestra que eu vou proferir agora está inserida no eixo temático habitação com as questões fundiárias, imobiliárias e sociais. Eu vou tratar dos programas de urbanização de favelas e entendendo que este instrumento é de luta pelo direito à cidade. Eu queria ressaltar que este é o tema da minha pesquisa de doutorado, que vem desde a pesquisa de mestrado e que me acompanha ainda na minha atuação de pesquisadora na Universidade Mackenzie. Então, a gente vai tratar desse assunto. Antes de a gente falar, né, da urbanização das favelas, a gente precisa contextualizar, né, esse lugar, né, que são as favelas. Antes de qualquer coisa, vamos contextualizar a precariedade, né? A precariedade não é, né, um privilégio do Brasil. A gente encontra a ocupação precária do território das cidades, não só no território, na área urbana, mas como na área rural, a gente encontra no mundo inteiro, né? Então, a gente vai encontrar ocupação precária na América do Sul, na Ásia, na Europa em algumas condições, e no Brasil, em várias cidades no Brasil, né? A gente tem os exemplos de Jaipur na Índia, Medellín na Colômbia, no Rio de Janeiro em Osasco. Na Venezuela, a gente tem essa ocupação de um edifício que ficou vago, né, que é uma obra do edifício que ficou parada e foi ocupada e foi transformada na Torre de Davi, uma das maiores favelas da Venezuela. Prior Velho, os bairros de lata, né, em Portugal você tem os bairros de lata, que foram, a princípio, erradicados, mas que se observa uma ocupação novamente a partir de 2015, das áreas periféricas, né, a área central da cidade. Eles têm lá um outro conceito, que é áreas de gênese ilegal, que é o que eles chamam essa ocupação. E em 2010 a gente tem a favela do Sol Nascente, considerada pela pesquisa do Censo como a maior favela do Brasil em 2010. Bom, a favela é uma das tipologias, né, de ocupação precária do território das cidades, e ela tem uma série ela é resultado de uma série de ações que foram feitas e de processos que foram realizados no Brasil durante muitos anos, né? Então, a começar pela decretação, né, para a promulgação da Lei de Terras, que define a transmissão das terras devolutas, né, terras que estavam vacantes, através da venda, então, a valorização, a monetarização da terra nesse momento. Algumas ações nas áreas centrais de reforma, embelezamento e higienização das cidades. Então, você tem no Rio de Janeiro, você tem em São Luís do Maranhão, você tem em Salvador, você tem em São Paulo, e em temporalidades diversas, né? E o processo de abolição dos escravos também tem um impacto grande na ocupação do território das cidades por essas por famílias inteiras, né? Sem nenhuma capacitação, sem nenhum entendimento do que era a vida na cidade. Então, vão ocupar, a princípio, os cortiços, mas as reformas nas áreas centrais vão, principalmente no Rio de Janeiro, vão empurrar essas pessoas para as áreas periféricas, ainda naquele momento no Rio de Janeiro,
das reformas, 1906, mais especificamente, as reformas do Pereira Passos. Depois, um processo de modernização na implantação de infraestruturas de transporte, como as ferrovias, a implantação do plano de avenidas em São Paulo, né, que vai redesenhar, vai abrir uma série de avenidas, reconfigurando o território. Depois, algumas ações de políticas públicas feitas pelo governo federal, como a lei do inquilinato, né, que vai restringir, vai regular os valores, vai congelar os valores e vai ter como resultado uma redução da produção rentista, ou seja, a produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, os trabalhadores, mais especificamente. Então, tem um processo aí de... e esse é um mapa da região metropolitana de São Paulo, dá para a gente observar a temporalidade da ocupação, que alcança, em 1962, uma população de aproximadamente 4 milhões, quase 5 milhões de habitantes. O município de São Paulo e a região metropolitana com 12 milhões, enfim, e a gente vai observando essa ocupação, não só aumento, né, da população, que tem uma série de motivos, né, de causas, a busca pelo emprego, né, a busca por lugares, por uma condição de vida melhor. Então, tem uma temporalidade grande aí, desde 1881, onde são instaladas as linhas férreas, e aí culmina com essa ocupação espraiada, que chama a tal da mancha de óleo, que o Nestor Goulart Reis fala muito, e aí você tem uma precarização dessa ocupação dessa área periférica da cidade. Então, nesse mesmo momento, você tem a criação do BNH e do Sistema Financeiro de Habitação, que tinha o propósito de produzir unidades de habitação popular para os trabalhadores, né, a população de baixa renda. Então, a gente tem uma ideia aí que vinha desde 1930 com o Estado Novo e o Getúlio Vargas, que era a ideia de que, se promovendo a habitação para a população trabalhadora, a produção dessa população seria ampliada, né? Então, não tinha nenhum objetivo a não ser a ampliação da produção industrial, né? Que a gente tem que lembrar que tem todo um processo aí de industrialização, né, da economia do Brasil, e aí a gente tem essa ocupação, esse movimento da população que vai chegando na cidade, né? Então, você tem um adensamento das cidades nesse período, né, entre o Nabi Bonduc diz que entre 40 e 70 a população de São Paulo quadruplicou, né? Ou seja, no período do processo de industrialização da cidade, a população amplia 4 vezes, e aí essa população vai buscar moradia aonde, né? Se a gente lembrar da Lei de Terras, que monetarizou, né, transformou a terra em mercadoria, então, até 1850, quem era rico é quem tinha escravo, e a partir de 1850, quem era rico é quem tinha terra, né? E aí vai trabalhar e vai manipular e aí vai acontecer o desequilíbrio da ocupação, né? Quem tem dinheiro, quem tem posses, consegue viver, consegue ocupar as áreas urbanizadas e as áreas especializadas da cidade. E quem não tem dinheiro vai se instalar nas áreas onde não há infraestrutura. Então, e esse processo de urbanização não é acompanhado, né, pela implantação de infraestrutura. Então, você tem, além da implantação, né, da instalação desses moradores nessas áreas periféricas, você tem uma precarização, porque você não tem redes de água, né, redes de esgoto. Então, o esgoto é jogado nos cursos d'água ou em calhas a céu aberto, enfim, e aí você vai se configurando aí uma condição bastante precária da ocupação do território das cidades, isso generalizado, não é um privilégio de uma cidade ou outra, né? Na verdade, você tem, quanto maior a cidade, quanto mais urbanizada a gente vai ver lá na frente, mais a tendência é maior a ter a ocupação precária. Então, você tem aí, dados do INCRA,
de 2014, e aí a gente tem a exata noção de na mão de quem está a terra, né? Então, você tem aí uma concentração de 47% de grandes propriedades, ou seja, latifúndios, os famosos latifúndios, né? E aí você tem 29% de minifúndios e pequenas propriedades, em 90,7% de imóveis, quer dizer, você tem aí a área ocupada da cidade, né? Então, se a gente fizer uma sobreposição desse mapa no mapa do IBGE lá na frente, eu vou mostrar para vocês, a gente essa relação é quase que imediata, né? Então, quanto maior a propriedade, menos urbanização ela tem, porque ela está lá, estão lá as culturas, né? A pecuária, os latifúndios. E aí, acompanhando esse processo aí de urbanização acelerada e a ocupação irregular, você tem várias situações de ocupação precária, né? Você tem a ocupação precária nos fundos de vale, ou seja, nos vales dos rios, dos cursos d'água, e você tem a ocupação das encostas em áreas sujeitas a deslizamento, né? Você tem também a ocupação pelos loteamentos irregulares e informais. Os loteamentos irregulares, eles são aqueles que, em algum momento, tiveram projeto, né? Então, tiveram um desenho de parcelamento do solo, e aí esse parcelamento foi aprovado na prefeitura, e loteamentos informais, ou seja, aqueles que é uma gleba qualquer, grilada, né, ou de um proprietário, um pequeno proprietário que parcelava e vendia os seus lotes sem projeto e sem um desenho, né? Assim, você observa que os loteamentos irregulares ainda tem um desenho, né? Ainda tem um arruamento, tem a definição de quadras, as quadras já são numeradas, identificadas. Já um loteamento informal, além de ele não ter desenho, não ter um documento, né? Ele não tem um desenho regular, não respeita a topografia, enfim, tem uma série de condições e acaba até trazendo outro tipo de risco. E aí, outro tipo de ocupação, que é nas margens dos mananciais, né? Isso na década de 70 foi intensificado, inclusive até pela legislação ambiental, né? Por quê? Porque ao passo que a cidade ia se especializando, ia sendo modernizada, essas áreas vacantes, né, as áreas vazias das bordas dos mananciais, em torno de nascentes, ao longo dos cursos d'água, elas se transformavam numa oportunidade de conquista, né? Conquista da moradia, nem sempre adequada e nem sempre digna. Então, fazendo uma relação com a legislação que eu acabei de pontuar, né, em relação à legislação ambiental, você tem a legislação fundiária, que é essa lei 67.66 de 79, que trata do parcelamento e da ocupação do solo, ou seja, ele define o lote mínimo urbano, define como e onde devem ser ocupadas, né, devem ser instalados parcelamentos, e aí define algumas regras lá para o curso d'água, ao longo das ferrovias, oleodutos e tal. E aí vai dificultar, né, inclusive a regularização de loteamentos, que neste momento, né, ao final da década de 70, estavam consolidados nas cidades. Então, se você olhar aquele mapa, né, voltando ao mapa da região metropolitana de São Paulo, em 62, você tem uma ocupação espraiada, né, e aí, com lotes menores, se você observar, né, aquelas imagens que eu mostrei, os lotes não são com 125 metros quadrados, e aí as ruas não têm a inclinação de 8%, como definia a regra, então a legislação também dificulta, né? Além de ela impelir, né? Ela impele a ocupação irregular, ela dificulta a regularização. Então, você tem sempre uma área irregular, com a habitação instalada precariamente, com a inadequação da habitação, e ainda a irregularidade e uma vulnerabilidade fundiária, ou seja, a pessoa não tem nem a garantia de que possa permanecer naquele lugar. Então,
com a discussão sobre a criação do BNH, né, se você for estudar só o BNH, tem uma série de discussões que são feitas a partir da produção do BNH, mas os números, né, dessa produção nos mostram, né, que 33% das habitações produzidas pelo BNH eram para a população de baixa renda, só 33%. Então, aquela proposta do BNH de fazer a habitação popular, ela não logra êxito, quer dizer, ela não alcança, por quê? Porque ao longo da produção se percebe uma dificuldade do financiamento dessas famílias, as famílias não tinham poder de endividamento, então havia um alto índice de inadimplência, então aí a produção de habitação popular, né, para a população de baixa renda acaba diminuindo. Então, tem alguns autores que dizem que dos 100% de produção de habitação no país, no período que o BNH funcionou, de 64 a 86, o BNH produziu 20% das unidades. Aos outros 80% foi produzido pelo capital privado. Nesse conjunto, né, dos 80%, está não só a construção legal, regular, na cidade formal, com a produção, a autoconstrução na cidade informal, né, e irregular. É importante a gente destacar que a gente não usa mais, os pesquisadores não usam mais clandestino, né, clandestino, ilegal, a gente não usa mais. O clandestino, ele significa uma coisa escusa, escondida, criminosa, então a gente procura não usar o clandestino para não criminalizar as pessoas que estão vivendo nesses lugares, e o ilegal também é na mesma linha de pensamento, né? Quer dizer, se eu falo que aquilo é ilegal, aquilo pode ser criminalizado. Então, a gente prefere o informal e o irregular, que fica eu não faço juízo de valor daquela ocupação, né? Então, assim, até 86, essa produção do BNH foi pífia, foi considerada pífia, né? Então, observadas as condições de precariedade da ocupação da cidade, no final da década de 70, alguns programas foram criados, não só pelo governo federal, mas os governos estaduais, né, que até então quem geria o investimento de recursos eram os governos federal e estadual, e aí vão criar alguns programas, e aí junto com as concessionárias, então o ProSanear vai implantar algumas partes de infraestrutura para poder resolver mais ou menos a condição de precariedade desses lugares, o Profilurb, né, em 75, o Promorar. Então, no final da década de 70 e de 80, ainda a gente tinha um processo de remoção das favelas, né? Em São Paulo aconteceu muito, no Rio aconteceu muito. Então, tinha um processo entre a década de 60 e a década de 80 de remoção das favelas, né? E levar essas pessoas, né, que moravam nessas áreas mais centrais, áreas melhor localizadas, para conjuntos habitacionais nas áreas extremas da cidade, onde eu não tinha eu tinha uma certa infraestrutura urbana, mas eu não tinha os bens e serviços públicos, ou seja, eu não tinha o colégio, eu não tinha escola, eu não tinha posto de saúde, eu não tinha lugar de lazer, o comércio era precário também. Então, eu levava para áreas distantes, essas pessoas, além de estarem morando numa área que não tinha um atendimento adequado, você tinha também essa necessidade de usar o transporte público, que também não era. Em 79 tem várias pesquisas que mostram isso, que em 79 o transporte público aí era muito precário, e aí essas pessoas eram obrigadas, além de usar um transporte público precário, inadequado e insuficiente, gastar o pouco dinheiro que ganhavam para se deslocar. E aí a favela, que era considerada um fenômeno social até então, até a década de 80, começou a se perceber que ela não era tão um fenômeno temporário. Ou seja, assim que a pessoa melhorasse de vida, a pessoa podia procurar um outro lugar melhor para morar. Acontece que as inúmeras
as inúmeras dificuldades, né, vividas pela sua população, dada inclusive pelas crises econômicas, né, que o mundo passou por inúmeras crises econômicas e o nosso país, na década de 80, passava por uma crise econômica muito severa. Então, essas pessoas ficaram estagnadas nessa condição precária de vida, né? E aí hoje a gente, na pandemia, está observando que essa condição está recrudescendo. Então, é sempre importante a gente estar trabalhando e falando sobre precariedade. Bom, aquilo que eu falei, né, a favela hoje, naquele momento, na década de 80, foi identificada como resposta da população pela ausência da efetividade das políticas públicas, né? E aí é importante a gente destacar que assim, tem autores como a Alicia do Parado Valadares, que ela diz que a gente, ao contrário do que o imaginário popular acredita, a população da favela está economicamente inserida, né? Ela é o que a pesquisa do Data Favela, né, do Meirelles e do que vai dizer que a população é bancarizada, ou seja, tem cartão de crédito, tem conta no banco, é consumidora, né? E lembrando que assim, o mesmo imposto que eu pago no pãozinho que eu compro, a pessoa que mora na favela paga o mesmo imposto no pãozinho que ela compra. Ela pode achar até um pãozinho mais barato do que determinados pãozinhos em lugares mais estruturados da cidade, mas com certeza paga um imposto igual e, portanto, se você fizer um cálculo grosseiro, você vai ver que as pessoas mais pobres pagam mais imposto do que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? E aí, as favelas, que eram um lugar da desordem, né, da carência, passam a ser encaradas como um lugar de possibilidade de atendimento por moradia para essas famílias, se alguns requisitos forem observados, né? Então, e aí a gente lembra aí que esses programas todos de investimento nas favelas, inclusive o Programa Nacional de Multirões, né, habitacionais, começam a produzir, inclusive, unidades habitacionais dentro ou próximo das favelas. A gente tem o Programa Multirões aqui, né, em São Paulo, né, no governo da Luísa Erundina, que vai produzir unidades habitacionais no entorno das favelas, além de promover implantação de infraestrutura nas áreas, né, nas áreas ocupadas. Bom, nesse momento, no final da década de 80, a gente acontece no Brasil um movimento muito importante, que é o movimento pela Constituição, o movimento constituinte, né, que vai levar ao cabo a promulgação da Constituição Federal, que é conhecida como Constituição Cidadã. Qual é o principal conceito que a Constituição traz? É a função social da propriedade, ou seja, a propriedade urbana, ela não pode ser absoluta, ou seja, eu tenho um terreno, um imóvel, e ele pode ficar ali vazio, ele pode ficar ali e eu não preciso fazer nada com ele. Na verdade, ele precisa atender e precisa cumprir sua função social, tentar uma atividade para que ele colocar, inserir, fazer um projeto para que ela atenda e atenda às necessidades da população também, né? Então, tem um autor muito, muito importante, que é o Edésio Fernandes, que ele discute a Constituição, ele estuda a Constituição, e, assim, até a Constituição Federal, muitas das ações e políticas para resolver graves problemas sociais urbanos eram feitos para apagar incêndios, vamos dizer assim. Ele usa uma expressão, né, que o Brasil era craque em trocar o pneu com o carro andando, né? Então, é impossível ter uma atuação efetiva, né, de uma abrangência real com essas intervenções. Então, a Constituição vem para regulamentar a política urbana também, né? Então, o planejamento que era feito até então de maneira tecnocrática, com algumas inserções a partir da década de 60, da demanda, né, e da carência social, começa a ter instrumentos que
possibilitam, inclusive, a intervenção nas favelas, né? Então, os dois artigos, né, 182 e 183, vão definir algumas regras, né, e alguns instrumentos para atuação nessas áreas de ocupação precária. É importante destacar que, com a Constituição, os poderes, o poder público municipal passa a ter a responsabilidade pela fiscalização e o planejamento da ocupação do solo nas cidades, né? Então, até então, ele trabalhava como se fosse um zelador, né, das cidades, e hoje ele já, a partir do momento que a Constituição é promulgada, ele passa a ser o gestor. Né? Então, é diferente o zelador do gestor. O gestor tem a obrigação de cuidar, né, do crescimento, das melhorias de condição de habitabilidade da população, na oferta de empregos, geração de trabalho, enfim, cultura e lazer, enfim, da estrutura da cidade como um todo. Então, a partir da promulgação da Constituição, algumas ações voltadas para essas áreas ocupadas de maneira precária começaram a ser organizadas e transformadas em programas, em políticas públicas. Então, a gente tem o plano de regularização das EIs, que é o PRESEIS em Recife, a gente tem as AIEs, as áreas de especial interesse social em Diadema, a gente tem as EIs, o programa de autogestão e orçamento participativo da habitação em Belo Horizonte, as alternativas de habitação popular na região metropolitana de Porto Alegre, os programas de melhoramento de favela, como o Singapura, e o Favela Bairro 1994 até 2000 no Rio de Janeiro. Então, você tem uma série de... as intervenções já não são mais localizadas e determinadas, põe esgoto, ou põe água, ou arruma ali o arruamento, ou cuida da drenagem, não, mas sim transformando essas ações, criando articulações e transformando elas em políticas públicas integradas e articuladas, né? O programa Favela Bairro é um dos programas precursores, né, dessa lógica da articulação, né, dos organismos municipais, da busca por recurso, né, porque no momento que o município passa a ser responsável pela gestão da cidade, do território, ele pode agora buscar recursos em várias agências de fomento, ou seja, ele pode buscar no governo federal, né, não precisa esperar o Estado definir qual é a prioridade, ele pode buscar por sua conta e risco, e pode buscar nas agências internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, enfim, em outras agências de fomento. Inclusive fazer parcerias, né, que acaba acontecendo. Bom, em 2001, a gente tem a promulgação da Lei 10.257, que a gente conhece como Estatuto da Cidade, e que vai regulamentar os instrumentos que já vieram já estavam incluídos na Constituição, é o Plano Diretor Estratégico, que na forma participativa, que estava inserido, que já era um instrumento de planejamento das cidades, mas hoje, no momento da Constituição, ele passa a ser entendido como um instrumento de gestão participativa da cidade, né? As operações urbanas consorciadas também já eram aplicadas como nos planejamentos da cidade, mas agora elas ganham corpo e ganham, vamos dizer assim, identidade própria, né? Então, elas passam a poder funcionar sozinhas, independente de outros instrumentos ou acoplando outros instrumentos, né? E as EIs, né, que é as Zonas Especiais de Interesse Social, transformam-se num instrumento de planejamento não só e de atuação nessas áreas precárias, né? Então, tem uma série de outros instrumentos, e os programas de urbanização de favelas entram nesse circuito e são regulamentados posteriormente à implementação do Estatuto da Cidade. Os planos de regularização fundiária e os planos municipais de interesse social, ou seja, planos de habitação de interesse social, que também são instrumentos que vão ser aplicados, podem ser aplicados independente nessas áreas precárias.
Nesse mesmo momento, né, no momento da publicação do Estatuto das Cidades, o governo federal cria o Ministério das Cidades. Por quê? Porque nesse momento, né, desde a década de 90, a cidade vira protagonismo do desenvolvimento do país, ou seja, as cidades são os lugares onde o desenvolvimento acontece, aí começam a movimentar o PIB, né? Enfim, com a economia, os municípios estão mais autônomos, funcionam suas economias, começam a ajudar a alavancar a economia brasileira. Então, e aí as cidades têm uma série de carências, né? E aí o Ministério das Cidades vem com suas secretarias, né, específicas para atendimento de determinados eixos, né, do desenvolvimento urbano, e aí, além disso, a criação do Conselho das Cidades, que vinha dado lá na Constituição Federal, mas que foi efetivada quando do início da atuação do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades funcionou até 2018, 2019, né? O atual governo extinguiu o Ministério das Cidades, e a gente ficou com muita pena porque era um lugar onde as ações eram planejadas e organizadas no entendimento específico de cada região do país e de cada município, né? Bom, então, nesse momento, a precariedade está cada vez mais ampliada, né, do ponto de vista tanto da expansão territorial dessa precariedade, quanto do adensamento e da precariedade edilícia, ou seja, as habitações nesses lugares estavam cada vez mais precárias, e aí havia necessidade de uma atuação mais com recursos mais volumosos, etc. E os programas de urbanização, né, nos municípios tinham poucos recursos, trabalhavam com os recursos municipais e alguns recursos internacionais, né? Com a criação do Ministério das Cidades, houve na agenda federal a alocação de recursos, né, a definição de recursos para atuar no eixo da precariedade. Bom, tem dois conceitos que a gente usa para tratar dessas áreas precárias, né? O aglomerados subnormais, que é um conceito que foi criado lá atrás, em 1912, no segundo censo, se não me falha a memória, o primeiro acho que é 1872, e aí vai ser consolidado esse conceito, que é usado desde então, desde 1987, né? E o censo continua usando esses aglomerados. E o Ministério das Cidades, em 2007, define um outro conceito, que é os assentamentos precários, porque eles entenderam que havia necessidade de se classificar, né, e especificar as dificuldades de acordo com o entendimento que as prefeituras tinham de sua precariedade. Então, a prefeitura ia lá e definia: aqui é uma área livre, aqui é uma área ocupada ilegalmente, aqui é uma ilha, aqui é uma favela, aqui é um loteamento, aqui um cortiço, enfim. Então, o entendimento do Ministério das Cidades é que quanto mais específico fosse, melhor seria o atendimento, né? Porque o aglomerado subnormal só identificava uma categoria e definia pelo número de 50 domicílios, a partir de 50 domicílios. Então, pequenas ocupações ficavam fora. A gente entende que pequenas ocupações acabaram ficando fora desse universo aí precário do Brasil, né? Particularmente na minha pesquisa, eu uso assentamento precário, porque eu vou buscar, como estudo, vou estudar especificamente o programa de urbanização de Osasco, ali são as áreas livres, então a gente entendeu que era melhor usar o assentamento precário, porque aí estabelecer mais especificamente uma categoria. Então, essas duas tabelas mostram, né, a tabela elaborada pela Maricat em 2001 e pela
Pasternak, em 2008, mostra para a gente o quanto esse processo de precarização andou, né? E quanto aumentou. Na verdade, a gente nunca é difícil ter uma redução, a gente tem sempre uma ampliação desse número, né? Então, a gente tem ali, em 2001, 82% do total dos domicílios nas grandes metrópoles estavam instaladas em favelas, né? E aí esse número, em número absoluto, em 2008, a Suzana Pasternak vai fazer uma comparação entre o censo, né, de 80 a 91, 2000, e vai chegar num número de 1.650.548 domicílios em favelas, instalados em favelas, né? E aí agrupa por região, então aí a gente tem aí um número, né? O número dos domicílios em 2001, 1.355.000, e mais especificamente 1.650.000. Quer dizer, a gente tem ali, dependendo do período, a gente tem uma ampliação, né? E aí a gente vai verificar aqui, né? Se a gente tinha 1.650.000, a gente, em 2010, tem 3.224.000, né? E isso observando esse conceito de assentamentos aglomerados subnormais, ou seja, eu tenho aí um número de assentamentos precários, de pequenas ocupações que não estão inseridos. Então, a gente tem, em 2010, nós tínhamos 6% mais ou menos da população do Brasil vivendo em favela, né? E aí a gente tem que destacar que entre 2000 e 2010 há uma alteração no entendimento e na quantificação do que é o déficit habitacional, né? A Fundação João Pinheiro, a pedido do governo federal, em 2000, ele elaborou uma pesquisa e estabeleceu os critérios específicos do déficit, não só o número de unidades faltantes, mas também que unidades habitacionais eram essas, né? Então, se identificou no censo de 2000 que eu tinha unidades habitacionais, domicílios permanentes, com suas propriedades regularizadas, mas que eram muito precários, ou por estarem instalados em lugares de maneira precária, ou porque a própria constituição do edifício, né, edilícia, que a gente costuma dizer, era precária. Né? Em 2010, a gente faz uma relação, né, entre o número de aglomerados subnormais e o nível de urbanização. Então, a gente percebeu que, assim, quanto mais urbanizada a cidade maior é a tendência dela ter aglomerados subnormais ou assentamentos precários, né? Então, agora, com a pandemia, com o processo de despejo que essas famílias estão vivendo, inclusive das favelas, porque nas favelas a gente tem que lembrar que também há aqueles proprietários, né, que alugam seus imóveis, então a gente vai ter aí um recrudescimento dessa vida precária. Bom, ao longo do tempo, a gente tem alguns processos, né? Eu fiz uma temporalização, né? Fiz uma linha do tempo no meu mestrado, tratando que no mestrado eu estudei Rio e São Paulo, né? Então, no Rio de Janeiro, você tem algumas datas importantes, né? Então, você tem alguns momentos. Então, você tem um momento de 1900 e 1930, que é o momento da higienização da cidade, embelezamento e tal. Então, você tem demolição dos cortiços, que acaba impelindo aí a primeira favela, ao início da primeira ocupação em favela, que é o Morro da Providência, né? Entre 1930 e 50, você tem até uma proibição de ação na favela, no Rio de Janeiro, inclusive do mapeamento. Então, você fica muitos anos sem ter noção de quantas favelas você tem no Rio de Janeiro, porque o Henrique Dalsdorf disse que não podia mapear, porque como ia remover todas as favelas, então não havia necessidade de fazer um mapeamento, né? De 1950 e 1970, você tem a remoção para os conjuntos habitacionais nas áreas mais distantes. Entre 70 e 90, a atuação, que eu já falei. De 1990 a 2010, alguns programas de urbanização, né, e atuação, inclusive do PAC, que eu já vou falar já. Em 2010, a criação do Morar Carioca. Em São Paulo, de maneira diferente, porque as favelas em São Paulo têm
começam a surgir, começam a aparecer na década de 40, né? Porque o Celso Furtado que diz que a ocupação precária, né, como favela, no Rio de Janeiro começa com a primeira lei de terras e depois a abolição dos escravos, né? Porque os escravos que trabalhavam na lavoura da cana-de-açúcar não tinham um lugar para morar quando foram alforriados, então vieram para a cidade. Já em São Paulo, como a cultura era do café, e o café precisa descansar a terra para poder fazer a outra safra, né, outra colheita, havia umas terras vacantes que as escravas de ganho, né, as escravas que conseguiam amealhar economias, conseguiam arrendar e instalar suas famílias. Né? Mas ele diz, o Celso Furtado, que o processo de abolição dos escravos lançou, né, no território das cidades, inúmeras famílias, uma população muito grande de pessoas sem o mínimo de capacitação, entendimento do que era a vida na cidade e sem capacitação para o trabalho. Né? Então, além de a pessoa ir morar no lugar precário, ela não tem nem a possibilidade de crescer porque ela não tem a capacitação, né? Não sabe ler e escrever, enfim. Então, assim, você tem, entre 1940 e 80, a remoção, né? Tem um processo de remoção e ocupação levando para os conjuntos habitacionais ou uma ocupação, uma expansão, né, das periferias pelos loteamentos irregulares e informais. Depois, entre 80 e 2000, ações pontuais, né, os mutirões, a produção do Singapura, né? E depois de 2000 e 2010, você tem algumas ações de programas, ações integradas para a urbanização, e em 2011 o lançamento do Renova São Paulo, que tem uma relativa semelhança com o Morar Carioca. Tá? Então, a gente tem no Brasil esses que a gente chama de assentamentos precários, né? As tipologias de assentamentos precários, que é a favela, o cortiço, loteamentos regulares e informais, que eu já comentei, os conjuntos habitacionais, uma série de conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público não foram regularizados, não foram levados a registro, então eles não têm a criação do conselho, a criação a elaboração do regime interno, a criação do síndico, das comissões, dos conselhos, e aí essas áreas, as áreas do entorno, as áreas comuns dos conjuntos, invariavelmente, são ocupadas e existe um nível de precariedade grande, né? Porque você não tem equipamentos de prevenção, combate a incêndio, enfim. E atualmente, a inserção dessa tipologia que são as ocupações, né? São as ocupações nos prédios, nos terrenos e prédios vazios, na cidade, em São Paulo. A gente tem uma série deles, inclusive depois da queda do Milton Paz, né, no centro da cidade, a prefeitura fez uma força-tarefa e fez uma vistoria junto com os movimentos por moradia nos edifícios ocupados. E aí a gente tem até uma aluna de uma colega nossa, aluna do curso de arquitetura, que era bombeira comunitária, que ela criou uma capacitação para a brigada de incêndio, né? E fez várias capacitações nas ocupações, inclusive na ocupação Mauá, essa atuação da brigada evitou um incêndio que começou num dos apartamentos não tivesse o fim que teve o Milton Paz. Então, é super importante a gente inserir essa categoria, essa tipologia, e dizer que as ocupações são movimentos legalistas, né? Eu acho que é importante a gente destacar. Do mesmo jeito que a gente deixou de usar o clandestino e o ilegal, né, para condicionar, né, para classificar os loteamentos, a gente não pode colocar as ocupações como movimentos ilegais, para que a gente não criminalize as famílias que vivem nessa situação de ausência de atendimento, né?
que tem uma faixa da população que não possui renda e que ela necessariamente precisa do subsídio e da atuação do poder público. Então, não tem poder de endividamento, não tem condição. Então, se não tiver alguma atuação do poder público no auxílio, né, na criação, na reforma desses edifícios, e aí sim criar uns programas de financiamento, porque essas pessoas que vivem nessas ocupações querem ter sua moradia digna, querem pagar por ela, né? Então, aluguel social, tem uma série de propostas que são possíveis de atuação que a gente consegue atender essas famílias, né? Do mesmo jeito que a gente atende a favela, atende o loteamento, atender as famílias dos conjuntos habitacionais, dos cortiços. A gente tem notícia de programas da Prefeitura de São Paulo para a reforma dos cortiços, enfim, entendendo que é uma solução alternativa de moradia. Bom, entre 2000 e 2007, a gente tem um movimento de implantação de política pública, né? E culminando em 2007 com a criação do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que tinha um eixo aí, eu vou falar mais lá para frente, de melhoria de habitabilidade. Então, alguns programas foram criados, né? A exemplo do Favela Bairro, o Bairro é Legal, e em São Paulo, que tinha uma formatação que partia da reestruturação da administração pública, ou seja, a criação de responsabilização por essas ações de um departamento. Então, a Secretaria de Habitação passa a cuidar desses programas de urbanização de favela e tentando integrar os vários organismos públicos para a atuação, né? Porque não adianta eu urbanizar, eu fazer uma praça e não ter o cuidado no teu tratamento, não inserir esse lugar, essa favela, como um bairro na cidade, e inserir na agenda de planejamento do poder público. Bom, a gente tem várias abordagens para a urbanização de favela, né? Regularização fundiária, regularização urbanística, integração físico-social, tá? Então, a gente tem 3 abordagens. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai criar o eixo, melhoria das condições de habitabilidade, e vai investir pesado nos programas de urbanização de favela. Então, o programa de urbanização de favela, no momento da criação do PAC, se transforma num instrumento, porque ele vira uma política pública de atendimento a essa precariedade, com bastante recurso, tá? Então, o déficit habitacional em 2015, né, pensando, né, que o PAC funcionou, PAC 1 e PAC 2, até 2015, né, com recurso sendo investido de fato, né, nas obras, né, a gente tem aí, a gente ainda tem um déficit habitacional dependendo da região, né? Então, nas regiões metropolitanas, né, você vai ter um déficit habitacional de em torno aí de 760 mil ou 700 mil, né? Se você olhar aqui em São Paulo, o projeto de lei do Plano Municipal de Habitação 2016 indica aí por volta de 380 mil unidades faltantes, ou seja, 380 mil que eu preciso produzir, mas eu tenho outras tantas 300 mil que eu preciso melhorar as condições. Bom, por que a gente entende que o programa de urbanização ele é um instrumento de luta pelo direito à cidade, né? Porque ele estabelece a possibilidade, né, de fazer a integração urbanística e social daquele território, ou seja, eu insiro a população na discussão sobre os caminhos os caminhos da cidade, ou insiro ela como cidadã de fato, dou endereço, identifico suas casas, dou infraestrutura, crio equipamentos de lazer, insiro ela em programas sociais. Então, o direito à cidade é estabelecido a partir do momento que eu faço essa inclusão urbanística e social. Tá? Então, as diretrizes do programa de urbanização de favela são inserção urbana, adequação e suficiência da infraestrutura, ou seja, implantar infraestrutura que falta, interligar na infraestrutura, ou seja, a rede de água, esgoto e drenagem, interligar a rede pública, né? Adequação, salubridade e estabilidade dos lotes das edificações, então observar, né, sempre
as áreas de risco, então estabelecer a remoção das áreas de risco com reassentamento, fazer as melhorias habitacionais que são devidas, com a premissa de melhorar as condições de acessibilidade e atendimento pela infraestrutura, bens e serviços públicos, melhorar as condições de habitabilidade e fazer a regularização fundiária. Tem muito autor que diz que a regularização fundiária não importa. A regularização fundiária importa, porque se eu não dou posse daquele imóvel para aquela família, eu continuo mantendo ela numa situação de dependência, de vulnerabilidade urbana e social. Demandas, a inclusão social, ou seja, inclusão em programa social. Agora que você cria o programa de urbanização de favela, você gera a oportunidade de inserir essas famílias nos programas de atendimento social, né? Bolsa Família, atendimento nos postos de saúde, quer dizer, as unidades de saúde são boas referências para encontrar dados. Moradia digna, né? Ou seja, a habitação ela é o primeiro direito que dá acesso a outros direitos. Quer dizer, imagina uma pessoa sem endereço. Eu gostaria que você fizesse um exercício de imaginação de o que seria você não ter endereço fixo, né? Não ter um endereço que fosse oficial. E a capacitação para a organização comunitária, porque aí sim as pessoas podem se transformar em cidadãos de fato e discutir os destinos da cidade. Então, participar dos conselhos, da associação de moradores, né? E fazer a discussão sobre o plano diretor, né? Discutir a implantação de uma unidade de saúde, uma unidade de esportes, etc. E capacitação para a geração de trabalho e renda, né? Porque não é só um emprego. Na verdade, também a necessidade de capacitação para a geração de trabalho. Bom, então a gente tem aí urbanização de caráter integral, gradual, de caráter local, regularização fundiária por meio de ação do poder público, iniciativa e apoio de entidades, né? Os projetos podem ser elaborados pelo poder público por meio de concursos de concorrências públicas e os recursos podem vir do governo federal e de outras agências de fomento. Então, tem alguns exemplos aí de intervenções, tem intervenções no Rio de Janeiro, intervenções em São Paulo, no Cantinho do Céu, ali na beira da Billings, aqui no meio, acima, unidades habitacionais na Rocinha, implantação da acessibilidade, né? Sempre o antes e o depois aqui embaixo, Fernão Cardim em cima, no meio e abaixo, unidades habitacionais na Casa Branca, no Rio, enfim, algumas intervenções em espaços públicos e unidades habitacionais. Bom, tem alguns projetos que eu queria mostrar para vocês que trabalham a questão da atuação integrada e integral nos assentamentos, né? Que um deles é o programa Santo André Mais Igual, né? Que é data de 99, e é um programa que vai atender, que tem uma política parecida com a de Medellín, que vai atender não só do ponto de vista das intervenções físicas, mas vai intervir do ponto de vista de regularização fundiária econômica, inclusive, vai atuar com relação aos jovens, aos idosos. É muito interessante o programa. Os programas de urbanização de São Paulo, então tem Paraisópolis, tem uma série de intervenções, inclusive a implantação da Avenida Hebe Camargo, que tinha acesso a uma estação da linha Ouro do monotrilho, aí unidades habitacionais implantadas. Heliópolis, a Gleba K, né? Heliópolis são 14 glebas, mas a Gleba K é a maior, então uma série de projetos que foram feitos e foram implantados. O plano urbanístico de 2011, a canalização do córrego, implantação de área de lazer, implantação dos céus, tem 2 céus que foram implantados dentro da política. E Osasco, que é a cidade onde eu trabalhei durante 10 anos e participei da implantação da política habitacional, que pensava, né, trabalhou tanto na reestruturação, não só na implantação da política habitacional, mas na reestruturação do organismo, né, da estrutura administrativa. A Secretaria de Habitação passou a ter desenvolvimento urbano incluído no seu conjunto e a definição dos departamentos específicos para tratar dos projetos de urbanização.
haviam 4 eixos, 4 linhas de atuação: urbanização integral, ou seja, eu tinha na urbanização integral a implantação da infraestrutura, o atendimento por provisão habitacional, a regularização fundiária e a inclusão social, né? O programa de urbanização gradual, que atendia os loteamentos em situação onde era possível fazer regularização fundiária, em complementação de rede de água, esgoto. O programa de provisão habitacional, porque quando você tem a urbanização, você automaticamente tem remoção e precisa criar as unidades habitacionais novas para o reassentamento. E o programa de regularização fundiária, que era justamente para atender a infinidade de territórios que estavam irregulares, né? Os loteamentos irregulares e informais. Então, o programa de urbanização integral de favelas de Osasco funcionou de 2005 a 2016, com recursos, inclusive, do PAC, 5 favelas, as favelas consolidadas, né, e consideradas passíveis de urbanização, foram inseridas no programa, e 5 favelas foram urbanizadas com recursos do governo federal. Então, Colinas do Oeste à esquerda acima, BK no centro, Jardim Vicentina à direita acima. Embaixo a gente tem uma imagem, né, porque Osasco é considerada uma cidade de contraste, ou seja, tem uma área central muito especializada, é muito organizada e urbanizada, e você tem toda a borda das cidades, cursos d'água ocupados, enfim, de maneira precária. Ainda a gente tem um processo muito importante a ser destacado, que é o processo de continuidade dessas intervenções. Então, não adianta eu começar um processo e essa política pública não ter um monitoramento, né, avaliação e um monitoramento, que é o que dar sequência nesse processo de urbanização. Então, você tem, quando você não tem esse olhar, né, da questão da integração e da articulação dos vários setores, dos organismos municipais, ou seja, há necessidade de ter uma articulação intra e inter institucional, e aí você tem a ocupação das áreas de preservação permanente que você tinha conseguido desocupar. Então, as áreas vacantes, né, e principalmente as áreas de risco e as áreas de preservação ambiental, são sempre uma oportunidade e uma busca aí pela conquista, pela moradia, né? É um dos instrumentos importantes que aparece, que é criado junto com o programa Minha Casa Minha Vida 1, e isso a gente precisa destacar, que o PAC perde uma parcela do investimento para a urbanização de favela, é direcionado para a produção de unidades habitacionais. Então, o investimento reduz, né? Reduz para a urbanização e cresce muito para a produção de unidades habitacionais novas. E aí isso há uma interrupção dessas intervenções, porque o município não tem fôlego, né, suficiente para fazer a intervenção. E aí aparece esse instrumento, que é o instrumento de demarcação urbanística, que lembra muito as AIEs do início do processo de urbanização lá no Rio de Janeiro, que era a demarcação da área da favela, possibilitando, assim, a criação de parâmetros específicos para a urbanização, inclusive para a regularização fundiária. Então, era possível, né, com essa demarcação, é possível identificar e registrar que a favela está instalada ali, que assim há a possibilidade de fazer, porque ela é reconhecida, né, inclusive os proprietários que doam, por vezes, por estar com problemas de dívida aí na prefeitura, doam em pagamento essa área, e essa área se estabelece como um possível território para regularização. Tá? Gostaria de terminar essa palestra com essa imagem, que é a imagem do Data Rio, que é uma plataforma georreferenciada do Rio de Janeiro. Aí estão as favelas no Rio de Janeiro que tiveram intervenção, né, para a urbanização. Então, a gente tem essa flagrante, né, como a cidade do Rio de Janeiro é ocupada precariamente, né, ainda
E aí, com o processo de precarização, né, do trabalho, né, e dos despejos que aconteceram com a pandemia, a gente vai ter um recrudescimento dessa condição precária. Então, o programa de urbanização de favela, ele precisa ter uma continuidade, né? Ele precisa ser integral, integrado, ter continuidade, ter avaliação, monitoramento e ter uma parcela dos recursos públicos destinada para este fim, né? Não é possível ter essa sazonalidade de investimento nessas áreas, né? Porque a precariedade se consolida, né? Então, eu gostaria de concluir e dizendo que a gente tem alguns outros instrumentos novos que apareceram, como o Plano Municipal de Habitação, ou habitação, né, de interesse social, que podem ser outros instrumentos de planejamento para atuação nessas áreas, né? Quer dizer, se a gente não tem um programa específico, a gente tem dentro do Plano Municipal de Habitação algumas ações indicadas para essa atuação. Então, a gente tem em Osasco, tem um plano, em São Paulo tem um plano, no Rio de Janeiro provavelmente tem plano também. Em São Paulo tem um projeto de lei excelente de 2016 que não foi aprovado ainda, mas que tem uma indicação, inclusive, para atendimento da população de rua, em situação de rua, né? Enfim, eu queria agradecer imensamente o convite mais uma vez e me colocar à disposição para responder qualquer questão que surja, né, dessa minha palestra, da assistência da palestra durante o Congresso. Muito obrigada mais uma vez à organização do Congresso, estou à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Um abraço, boa noite e obrigada pela audiência e pela paciência.